Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e hoje aqui no canal a gente vai começar um tipo de conteúdo que eu relutei durante muito tempo em fazer, né, que é esse conteúdo de React, mas é bastante popular no YouTube e também permite a gente conversar sobre outros temas e outras coisas que não necessariamente estão vinculadas ao conteúdo principal do canal, né? Como vocês sabem, o Geofisicando é um canal de programação aplicada à geofísica, mas eu também, né, tive muito tempo. A minha formação, né, como geofísico, é uma formação universitária. Então, durante muito tempo, quando eu fiz meu mestrado, quando eu comecei meu doutorado, eu transitei pelo ambiente acadêmico. E a minha formação intelectual, né, ela tem muito a ver com o ambiente acadêmico. Então a gente vai aproveitar hoje para fazer, né, o React de um, um rapaz, né, chamado de Wilker Leão. Né, ele grava as aulas, né, dos professores e tenta denunciar aquilo que ele chama de doutrinação marxista nas universidades. Ah, e aí, com esse React, vocês vão perceber qual é a minha posição. E a gente vai poder ter liberdade para debater um pouco sobre esse assunto, né? Será que é apropriado você gravar um professor universitário no exercício, né, da docência? O que você pode fazer? Como denunciar, no caso de você se sentir perseguido ideologicamente dentro do ambiente universitário? E como a gente faz para, né, lidar com essas questões políticas, né, dentro do ambiente universitário. Vai ser acredito que vai ser uma boa discussão. Se vocês são novos no canal, aproveite para se inscrever, compartilhar e também para deixar a sua opinião aqui nos comentários, né? Como sempre, o debate no meu canal ele é um debate livre. Aceito vertentes políticas de qualquer espectro, mas vocês tentem ser respeitosos o máximo possível com quem pensa diferente de você. E se tiver ofensas e tudo, obviamente eu vou banir do canal e apagar os comentários. Então vamos lá, né? A gente vai fazer aqui o nosso react ao youtuber Wilker Leão, combatendo a ideologia marxista, a doutrinação esquerdista nas universidades. Vamos ver. Vou só ajustar aqui a minha telinha, colocar aqui para o canto e vamos lá. Só voltar aqui, mudar a velocidade. Vamos lá. Dia 17/10, quinto dia de aula, vamos falar hoje sobre plano de ensino e biografia, sala lotada, e o nosso influencer de direita, de extrema-direita aqui, filmando, fazendo a galhofa dele. Galhofa não, o exercício de um direito. Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas De não vai forma conseguir, alguma não. eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica Ok, aqui. vamos lá, vamos acrescentar então. Vamos. Então, só para dar um pouco de contexto para vocês, né? O que esse youtuber faz, ele basicamente grava a si mesmo, né, nas aulas e combate aquilo que ele chama de doutrinação ideológica, doutrinação marxista nas universidades, né? Já começa por aí, né? Nesse caso o professor estava gravando ele e aí ele começou a gravar ele mesmo, só para dar um contexto para vocês. Para começar, isso já é bastante problemático, né? Ele está ferindo a liberdade de cátedra do professor, né? O professor, ele, pelo menos no ambiente de trabalho, acho que é de bom tom, né? A gente não ser constrangido, né, no exercício da nossa profissão. Acho que ninguém gostaria de ser filmado e ser gravado, né, durante o exercício da sua profissão, durante ele estar trabalhando, né? Mas aí, no caso, ele está dizendo que ele está combatendo uma suposta doutrinação marxista de esquerda nas universidades, né? Isso é bastante problemático. No caso, aí dá para ver claramente que ele está expondo o professor, né? E expondo os alunos aí da turma dele. Ele fala que ele não está fazendo nada disso, a gente vai ver outros trechos, né? Ele fala que ele não está fazendo nada disso, ele está somente se gravando, mas aí fica claro que ele expôs o professor, né? Em algum trecho o professor fala o nome dele, né? Um professor de História da África, fala a universidade, no caso a UNB, e aí vamos imaginar o seguinte, que algum maluco de extrema-direita, seguidor, né, do Wilker, achando que está combatendo essa doutrinação ideológica marxista nas universidades, vai lá e comete algum tipo de ato de violência
contra o professor, tenta constranger ele de alguma forma. Isso é um tipo de perseguição política e ideológica muito grave. E nesse sentido, eu repudio totalmente esse tipo de atitude, né, de alguém gravar a aula do professor, mesmo que seja para questionar, mesmo que seja para exercer o seu direito de questionar, no caso de posição política divergente, de estar sendo perseguido, o que não é o caso do Wilker, e a gente vai ver ao longo do vídeo. Eu selecionei alguns trechos, né, não vai dar pra gente reagir a tudo, né, são 20 minutos de vídeo, mas tem alguns trechos que deixam bem claro, né, o que está acontecendo aqui e qual é o contexto. Então vou pular aqui e agora vai ficar mais claro, né, o que é o contexto e o que o Wilker supostamente se diz contra e como ele está se posicionando. Para você ficar perguntando o que vem na sua cabeça. Você tem uma pergunta porque você leu o texto, você está dentro da discussão que a gente está tendo e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto. Vou ficar aqui respondendo curiosidade de vocês. Ok? Vejam bem, eu respeito muito os professores que dão prova, que dão outros tipos de avaliação. Eu, particularmente, acho que prova, esse tipo de coisa, é dever de casa. Você tá entendendo? E eu não acredito mais em dever de casa na idade de vocês. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos, todo semestre, tá? Não é novidade nenhuma. E eu acho que algumas pessoas ficam meio sentidas, mas, sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha. Né? O problema que a gente está é justamente o mundo do achismo. A gente quer saber o que vocês sabem. E para provar que você sabe, existe uma metodologia, que é o referenciamento. Seja numa discussão referenciada, seja no texto que vocês vão produzir, que deve ser referenciado. Tá? Não se... No caso, o professor está pontuando muito bem, né? O debate na universidade ele não pode ser baseado em achismos, né? Ele tem que ser baseado em uma referência bibliográfica. E justamente esse é o problema do conteúdo que o Wilker está fazendo, né? Ele ainda não tem, né? Ele está se formando, né? Ele ainda é um aluno, ainda é um discente aí na disciplina no curso de História, né? Ele, se eu não me engano, ele faz História, né, na UNB. Então, ele deveria ter um pouco mais de humildade intelectual, aprender, né, passar pelos processos de aprendizado aí com os professores, para depois começar a produzir um tipo de questionamento. Ciência não é questionamento. A ciência ela tem uma metodologia própria, uma metodologia científica, entendeu? Então, questionar por questionar não é ciência. Não é produção de conhecimento acadêmico. Na realidade, o questionamento é uma ferramenta dentro da metodologia científica e também dentro do processo de aprendizagem. Quando a gente vai questionar um professor, supõe-se que a gente tenha um certo referencial, uma certa bagagem intelectual para produzir esse tipo de questionamento. Porque, muito provavelmente, a gente vai produzir um tipo de questionamento, né, que seja pouco embasado. E tá aí o problema e tá aí a posição que o professor, né, muito bem colocou quando ele falou: olha, o conhecimento aqui não pode ser baseado em achismo, tem que ser referenciado. E muitas das coisas desses youtubers, né, eles colocam, né, posições que são pouco embasadas cientificamente, que tem poucas referências, um referencial muito pobre. Geralmente para produzir um conteúdo, né, para lacrar na internet, para produzir um conteúdo, né, para ser consumido rapidamente. E isso é bastante problemático. Inclusive, isso atrapalha o processo de aprendizagem dos outros alunos que estão aí tentando aprender, tentando adquirir algum tipo de conhecimento passado pelo professor da disciplina, né? Não se preocupe, a aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser a do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, está tudo certo. Só que, fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente. E o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa... Então, aí fica clara a posição dele, né? Ele acha que é uma doutrinação ideológica nas universidades e as pessoas que seguem ele também acham a mesma coisa, né? E aí ele produz conteúdo para esse nicho de pessoas que não estão inseridas no ambiente acadêmico, né? Não estão inseridas na academia, mas que, por algum motivo, querem, né, talvez produzir uma crítica, alguma coisa ao ambiente acadêmico. Tem uma visão
enviesada. Mas é engraçado que o Wilker ele se coloca como alguém fora da ideologia, quando o discurso dele está permeado de muita ideologia, só que ideologia de direita e extrema-direita, né? Uma ideologia de alguém que não está inserido no ambiente acadêmico, que é um ambiente de discussão. Obviamente, o ambiente das universidades é um ambiente que tem uma tendência a ter um viés bem mais progressista, principalmente por causa da história, né, do Brasil. Né? O Brasil ele passou por uma história, né, de ditadura, uma ditadura de direita, né? E o ambiente universitário sempre se colocou como um ambiente politicamente combativo, né, a esse regime que perdurou durante mais de 20 anos, né, no Brasil. Então, é óbvio que você vai encontrar um certo viés na universidade. Só que isso não significa, né, que dentro desse viés haja algum tipo de doutrinação, né? Na realidade, a universidade, para mim, eu já fiz 6 meses, né, de economia, conheço as pessoas da universidade, é um ambiente bastante plural. Conheci conservadores, conheci liberais, pessoas de esquerda e de extrema esquerda. Enfim, as universidades são um ambiente bastante inclusivo em relação a ideias divergentes, ao debate, né? A questão é que há uma confusão entre você passar uma disciplina sobre um determinado viés, principalmente disciplinas de humanas que precisam, né, que têm uma certa dose de parcialidade, elas não são imparciais, nem nunca vão ser, elas têm uma perspectiva que você aborda, principalmente no caso da história, né? Ele está se formando como historiador, ele vai aprender isso, que a análise historiográfica ela nunca é imparcial, você tem uma perspectiva, né, sobre a qual você baseia aquela sua análise historiográfica, né? E aí, no caso, existe uma diferença entre observar isso, constatar isso e concluir a partir disso que há uma certa doutrinação marxista na universidade, ok? E na realidade é muito o contrário. Existe poucas universidades e poucos professores habilitados e capacitados para ensinar Marx nas universidades, né? Existe mais um viés muito mais progressista, né, do que marxista. Outra coisa para dar um contexto para vocês, né? Aí ele está falando de um processo que os professores e alunos se organizaram, né, para mover contra ele, estão pegando abaixo-assinado, assinaturas, etc., né, para tentar mover esse processo contra ele. Ele argumenta que ele não está identificando ninguém, não está identificando o professor, né, nem nada, nem os alunos, mas é muito problemático esse argumento dele, né, do Wilker. Por quê? No caso aí, as pessoas sabem que ele faz história. As pessoas sabem quem é o professor de História da África. É muito simples de verificar. O próprio professor de História da África aparece na gravação do vídeo dele. Em algum trecho do vídeo aparece o nome aí do professor, mas isso não é difícil de encontrar. Então, não acho que ele não está identificando essas pessoas, ou essas pessoas não estão sendo perseguidas, né, por ter algum tipo de ideologia diferente. Também, se a gente for ver os comentários do canal, os comentários são bastante problemáticos e críticos em relação aos professores e aos alunos dessa disciplina, principalmente vindo da parte dos seguidores dele. E ele não apaga comentários que tenham tipo alguma dose de agressão, de violência, né, de ofensa em relação a essas pessoas. Então, eu não vejo dessa forma como ele está colocando aí, não. Deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados. Eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. Aí você já percebe que quem é que está sofrendo doutrinação ideológica aí? É a turma, é a disciplina, é o professor? Não, é o próprio Wilker. O Wilker ele tem um viés claramente de direita e de extrema direita e revisionista. Ele está supondo coisas sobre a disciplina, sendo que ele nem assistiu a disciplina e nem está debatendo sobre a ementa da disciplina, a ementa do curso. Ele está dizendo que a disciplina não vai tratar, né, no caso de brancos que foram escravizados. O que já deixa bem claro o viés ideológico do Wilker, né, que é um viés revisionista e negacionista. E tá, no caso, a escravidão, né, de outros povos, né, povos que não tenham, né, etnia,
que não tenham, não sejam povos negros ou africanos, né? A escravidão ela antecede, né, a escravidão propriamente que a gente chama de a escravidão negra do século XVIII, do século XIX. Obviamente a escravidão ela é um processo muito mais antigo do que isso. Né? Você tem no mundo antigo a escravidão por dívidas, pessoas que colocavam seus familiares como escravos, etc. Ou se vendiam como escravos, etc. Né? Só que nesse processo de escravidão as relações eram completamente diferentes, né, do que foi o processo de escravidão negra associado à colonização e depois ao imperialismo. Né? Isso a gente aprende no ensino fundamental, aprende no ensino médio e, obviamente, no curso de História vai aprender muito, muito melhor, né, do que eu estou falando aqui. Né? É uma escravidão que é profundamente justificada a partir de critérios raciais e depois vai ser justificada a partir de pseudociência, né, principalmente voltada para o processo de eugenia. Né, e vai desandar, né, nos regimes de extrema-direita que a gente conhece. Tem um caráter profundamente racial e de inferiorização de uma raça em detrimento de outras raças. Né? Isso é completamente diferente do tipo de relação e do processo de escravidão que o Wilker está colocando aí, que os brancos sofreram. Para começar, eles não eram escravizados por serem brancos. Entendeu? Era um processo de escravidão completamente diferente, era uma relação social completamente diferente. Né? E isso aí o Wilker está colocando como se fosse, né, um processo de doutrinação marxista, né, no curso aí de História da África, que é um absurdo completo. São exemplos como esses que eu considero serem apresentados com... Cara, você não sabe nem o que você está falando. Não, aqui... É verdade, ele não sabe o que está falando. O professor está correto aí. O Wilker não faz a menor ideia do que ele está falando. Né? Ele está profundamente ideologizado, muito mais ideologizado do que o professor e do que a disciplina. Né? Muito mais doutrinado por esse revisionismo que se tornou popular hoje em dia, né? Esse revisionismo de extrema-direita, do que, né, o professor aí da disciplina. Para encerrar, né, vamos colocar esse último trecho aqui. Isso é tão complicado que provavelmente vocês já ouviram uma besteira dessa por aí, né, do pessoal falando: porque os africanos escravizavam e vendiam os africanos. Uau! Que análise profunda, né? E os europeus faziam guerra com os europeus e matavam os europeus. E os asiáticos invadiram os asiáticos e conquistaram os asiáticos. O que essas três frases têm em comum? Fatos. Elas não falam nada. Elas não falam nada. Elas só são fatos para uma pessoa que não sabe nada de história. Certo? E acaba de confessar que são fatos. Então, aí fica claro o viés ideológico do Will, que ele não consegue perceber a burrice que ele está falando. Né? O que o professor está colocando aí é que a história ela é muito mais complexa do que essa simplificação e reducionismo que o Wilker e a extrema-direita colocam. Né? Esse reducionismo de que são os africanos que... Para começar, a gente precisa primeiro pensar o que é africanos. Né? A África ela é um continente. Ela era repleta de impérios, de tribos, enfim, de relações sociais muito mais complexas, né, do que simplesmente colocar, não, eram africanos que escravizavam africanos e que vendiam, né, esses escravos para os portugueses, etc., ou para os europeus. Essa é uma simplificação grosseira da história. E é isso que o professor está colocando. Essas palavras, essas expressões, que são bastante populares na internet, na realidade representam uma simplificação grosseira de processos que são extremamente complexos. E um historiador não pode cair nessas simplificações. Ok? Eu acho que já ficou claro aí a minha posição. Né? Eu vou voltar aqui, né, para a tela cheia, né, para continuar falando com vocês aqui, só um minuto. Então, eu acho que já ficou claro a minha posição. Sou bastante contra essa questão de gravar o professor, de constranger o professor enquanto ele está dando aula. Acho que existem outras formas muito melhores de você questionar o professor. Se você se sentir perseguido politicamente ou ideologicamente, né, você pode
e na diretoria do curso, na coordenação, existe uma série de outros mecanismos com os quais você pode fazer esse tipo de questionamento. Não acho correto você constranger professores, constranger alunos, né? E principalmente quando quem está profundamente enviesado e ideologizado é você. Então, eu acho que nem vai chegar nele essa minha mensagem, mas eu deixo claro, Wilker, é você quem é ideologizado, enviesado e quem está tentando produzir algum tipo de doutrinação, no caso, tendendo para a direita aí dos teus inscritos e do canal, passando uma visão, né, de que as universidades existe essa conspiração marxista para controlar e doutrinar as pessoas. E principalmente ela é bastante contraproducente para a academia brasileira, né? Para as universidades brasileiras que são sucateadas, que são problemáticas, porque isso tira a credibilidade das universidades brasileiras mediante o público em geral. O público que não tem contato com o ambiente acadêmico, não está integrado ao ambiente acadêmico, isso é um defeito que eu confesso das nossas universidades, né? A nossa falha em, né, estender o conhecimento que é produzido para as universidades para o público em geral, né, em traduzir esse conhecimento de forma mais palatável. Eu concordo que isso é um defeito das nossas universidades e produz esse tipo de viés tendendo para a direita, para a extrema-direita, né? De que os universitários são vagabundos, de que as universidades elas são dominadas pela esquerda, enfim, né? Quando na realidade não é bem por aí. E a gente vê, né, da tua fala, Wilker, que você é quem é profundamente ideologizado e produz e reproduz uma fala burra, entendeu? Uma fala burra em muitos aspectos. E eu espero que, né, ao longo do decorrer do curso você possa desenvolver essa sua capacidade de pensamento, desenvolver, né, uma capacidade mais crítica e isso sem perder totalmente o teu viés, que é um viés mais de direita, né? E mais liberal conservador. Sem nenhum problema quanto a isso, mas que você possa pensar mais criticamente sobre as coisas que você está falando e produzindo, que na prática são contraproducentes ao ambiente acadêmico e são reproduções de uma fala burra e pouco acurada do ponto de vista historiográfico. Valeu? Todo mundo do canal, obrigado aí para quem ficou até o final. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma discordância, alguma sugestão. Se vocês têm outros vídeos também para eu reagir, vocês podem deixar aqui, que eu vou responder assim que possível. Deixe seu joinha e até a próxima. Valeu aí. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.